Há 80 anos, o SESI promove saúde, qualidade de vida, esporte, educação e cultura. Mas, acima de tudo, promove encontros entre pessoas. E são esses encontros que se transformam em histórias e memórias que atravessam gerações. No Amapá, essa história vem sendo construída há 56 anos. E ao longo desse tempo, contribuímos para essa grande trajetória nacional, com aquilo que temos de mais valioso: a nossa cultura, a nossa gente e a nossa capacidade de transformar vidas. A nossa cultura e a nossa memória nos convida a olhar justamente para essas marcas, a lembrar que a cultura não está somente nas músicas, nas apresentações e nos palcos. A cultura está nos costumes, nas relações que construímos, nas histórias que compartilhamos e nos valores que escolhemos preservar. Que esta celebração seja um momento para reconhecer, valorizar e fortalecer os laços que nos unem como comunidade. SESI 80 anos, nossa cultura, nossa memória.